E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conhecendo Minha Residência, que fica disponível todos os sábados às 1h57 aqui no YouTube e que tem o objetivo de fazer aí com que vocês conheçam melhor a rotina das diferentes residências espalhadas pelo Brasil e também a história desses residentes. Nós já falamos sobre a ênfase de saúde materno-infantil, sobre a ênfase de diabetes, e hoje nós vamos falar sobre uma ênfase também muito solicitada, que é a ênfase de urgência e emergência da Unifesp. E para falar sobre ela, eu estou aqui com a Juliana Koga. A Juliana é nutricionista formada pela Universidade de São Judas Tadeu. Ela se formou em 2018 e aí, em 2020, ela deu início ao programa de residência multiprofissional de urgência e emergência pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E aí, esse ano, em 2022, ela concluiu a residência e atualmente ela é nutricionista clínica aí de um hospital público de São Paulo e ela está aqui para contar um pouquinho para a gente como é que foi a experiência dela na residência, que era a rotina, né, dessa residência. E aí eu vou pedir para ela se apresentar aí um pouquinho melhor, contar um pouquinho da história dela. Ju, pode ficar à vontade, seja muito bem-vinda e pode contar aí um pouquinho da tua história. Olá a todos, olá Rick, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer sempre falar sobre a residência. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a Juliana, tenho 27 anos. Antes de ingressar na faculdade, eu fui técnica de nutrição, né? Então, eu estudei o técnico antes, ingressei na faculdade. Durante a faculdade, eu descobri a residência, né? E decidi que seria esse o caminho que eu seguiria pós-formada. Sou da cidade de São Paulo e atualmente, né, agora que eu terminei a residência, eu já atuo na área como nutricionista clínica. Graças a Deus o emprego veio rapidinho. Ai, que coisa boa. Ju, pois então vamos aí começar, né, a falar sobre a tua experiência na residência. Eu queria começar perguntando como é que foi assim que tu decidiu fazer a ênfase de urgência e emergência. Como é que foi a tua história dentro dessa ênfase nessa área em específico? Olha, eu confesso para vocês que durante a faculdade eu nunca tinha ouvido falar da possibilidade de um nutricionista atuar dentro de um pronto-socorro. Então, assim, eu não fazia a menor ideia de como seria essa rotina, né? Então, até o momento que eu me inscrevi, que eu tive que escolher qual seria a ênfase, eu pensava muito na área de oncologia adulto, porque é uma área que eu me interesso bastante até hoje, né? Continuo me interessando. Mas aí, quando chegou o momento de eu escolher qual ênfase eu iria escolher, a Unifesp ela tem várias ênfases diferentes, né? Então, tem, além da urgência e emergência, tem oncologia adulta, oncologia pediátrica, tem pneumologia, cardiologia, terapia intensiva, saúde da criança e do adolescente. Então, é uma gama muito grande, né? E assim, não me identifico com todas elas, então eu comecei indo por eliminação, né? E aí me restou oncologia adulto. E aí eu pensei, poxa, tem urgência e emergência, né? O que será que faz um nutricionista numa área dessa? Eu não tinha noção, mas eu sabia que por ser uma residência que estaria focada no pronto-socorro, eu sabia que o pronto-socorro ele é a porta de entrada, né, do hospital. Então, a noção que eu tinha era que eu teria bastante contato com vários pacientes diferentes, várias patologias diferentes, né? E seria uma dinâmica seria mais dinâmico, né? Uma rotina mais corrida, mais diferente. Eu não ficaria só presa numa única especialidade, que no caso seria a oncologia, né? Que era o que eu pensava em fazer. E aí foi assim que eu pensei, poxa, eu vou repensar na minha escolha, e foi assim que eu escolhi urgência e emergência. Mas por essa questão de que eu tinha ideia de que seria uma residência mais ampla, né? Então foi por isso que eu escolhi urgência e emergência. Eu lembro que no meu caso, né, falando só um pouquinho sobre mim, quando eu fui escolher o meu processo seletivo também, que eu fui escolher a minha ênfase, eu fiquei com duas opções principais, que era transplante e urgência e emergência. Eu também me inscrevi aqui no processo seletivo. E aí eu lembro que quando eu fiz, eu passei primeiro
em urgência e emergência, porque no meu caso você podia se inscrever em mais de uma vez e ficava concorrendo nas listas, né? E aí eu passei primeiro em urgência e emergência, só que como o meu amor, assim, estava lá no transplante, eu acabei optando pelo transplante. Mas, assim, urgência e emergência é uma ênfase que brilha aos olhos de muita gente, né? É verdade, é verdade. Pois, Ju, aproveitando aí que a gente falou sobre processo seletivo, me conta como é que foi o teu processo seletivo, como é que foi esse processo, essa preparação, como é que foi em relação à concorrência, me conta um pouquinho sobre isso. Bom, desde que eu saí do ensino médio, eu comecei a trabalhar, né? Então, eu já trabalhava durante a faculdade, depois que eu me formei, eu continuei trabalhando, né? Então, assim, eu não tive muito tempo para me preparar, não tinha como estudar várias horas por dia, né? Então, assim, no segundo ano da faculdade, que foi quando eu descobri que existia a residência, porque até então eu achava que residência era algo específico só para médicos, né? E, na verdade, não, né? Várias profissões da área da saúde têm essa possibilidade também. Então, quando eu descobri no segundo ano do ensino médio, eu não foquei exatamente o meu estudo para residência, né? Como eu ainda não era formada, tinha muita coisa para aprender ainda, então eu aproveitava bastante as aulas, procurava aprender o máximo que eu podia, né? E aí eu comecei a pesquisar quais eram as universidades, as instituições que ofereciam os programas de residência. E aí eu descobri a Unifesp, me identifiquei bastante com ela, e a partir disso eu comecei a pesquisar por provas anteriores, né? Provas, gabaritos e editais. Então, já no segundo ano, eu comecei a ler os editais anteriores para entender como é que funcionava o processo seletivo, né? Todas as etapas, como que eram as provas. Então, eu comecei fazendo as provas anteriores para ter uma noção de como era a dinâmica dessas provas, né? Errava bastante questões, porque ainda não era formada, tinha muita coisa para aprender ainda, né? Mas aí eu aproveitava essas questões que eu errava para procurar estudar mais a fundo sobre o assunto, né? Então, durante a faculdade, eu fui fazendo isso, né? Estudava bastante o conteúdo que a própria faculdade dava, estudava as provas anteriores, e aí, quando eu cheguei no último ano da faculdade, eu não prestei a residência, porque eu ainda não me sentia preparada, e aí eu pensei, poxa, no ano que vem eu presto, né, em 2019. E aí me formei, finalzinho de 2018, 2019 eu comecei a procurar por emprego, né? Claro que recém-formado sempre tem uma dificuldade muito grande de arrumar emprego na área. Não sei em outros estados, mas aqui em São Paulo a concorrência é muito grande. E aí eles cobram experiência, eles cobram pós-graduação e a gente não tem nada, né? E aí foi as. Pois é. E aí, o emprego que encontrei foi de técnica, porque como eu falei antes, né, eu já sou formada como técnica, e essa foi a oportunidade que me apareceu. E aí eu fui trabalhar num hospital, inclusive pertinho do Hospital São Paulo, que foi onde eu fiz a residência, né? E aí, durante o meu tempo de descanso, o horário de almoço do trabalho, eu buscava estudar os conteúdos. Mas eu estudava pelos editais anteriores, né? Ainda não era o edital da prova que eu iria prestar. Mas eu busquei o conteúdo dos editais anteriores, porque normalmente sempre tem conteúdos que se repetem, né, nos editais. E aí eu fui estudando esses editais anteriores, né? Coloquei um cronograma de tudo que era colocado nesses editais e fui estudando nesse meio tempo de descanso do meu trabalho. E aí, quando foi mais ou menos um mês antes de eu fazer a prova, né? Aí saiu o edital mesmo daquele ano, né? Para ingressar em 2020. E aí eu olhei o edital e vi quais eram os conteúdos que batiam com os conteúdos que eu já havia estudado, fui excluindo e eu peguei os conteúdos novos para poder estudar. Como eu não tinha muito tempo, eu busquei focar no conteúdo que eu tinha mais dificuldade, que para mim naquele momento era a parte mais de SUS, legislação, que era algo que, assim, eu venho de faculdade particular, é algo que não é muito abordado, né? A gente tem uma base... Muita gente, assim, muita gente acaba tendo uma facilidade maior com nutrição, obviamente, SUS sempre é aquele calo, assim, para a pessoa.
Exato. Aí eu pensei, eu não tenho muito tempo para estudar, vou focar naquilo que eu tenho mais dificuldade, né? E aí eu foquei na parte de SUS e legislação. Claro, eu lia, né, as legislações, tudo, mas é muito difícil focar esse conteúdo, que é um conteúdo muito denso. Então, eu buscava estudar por vídeos no YouTube mesmo, nenhum canal em específico, eram vídeos aleatórios que eu encontrava que me ajudaram muito. Tem muitos professores bons que ensinam bastante esses conteúdos na internet. Então, foi assim que eu fui me preparando. Eu não fiz nenhum cursinho preparatório. Acho que cursinhos preparatórios, eles podem sim ajudar. No entanto, eu tenho uma visão que esses cursinhos, eles são muito mais abrangentes, né? E às vezes não foca exatamente naquela prova que você quer prestar, né? É muito mais amplo, né? Então, eu busquei focar pelo conteúdo do edital para poder fazer a prova. E aí, Ju, me conta assim como é que foi exatamente durante o processo seletivo. Assim, eu tive uma história muito engraçada no meu, que eu queria muito passar em transplante especificamente, e aí eu passei em todas as áreas, menos em transplante, inicialmente. E aí, na parte da prova de títulos, foi o que me ajudou, assim, de fato, a conseguir subir de colocação e chegar na vaga que eu queria. Assim, eu fiquei em segundo lugar, eu estava em quinto, subi para o segundo lugar por conta da prova de títulos e tudo mais, e aí foi aquela loucura, assim, todo o meu processo seletivo eu ficava naquele aperto, assim, meu Deus, será que vai dar certo eu passar em transplante, ou será que não vai? Teve alguma coisa assim no teu caso? A Unifesp, até o ano que eu fiz a prova, também tinha essa parte de prova de títulos, só que assim, até o presente, até o edital que eu prestei, né, a prova de títulos, ela não era, não desclassifica, né, na verdade a gente faz a prova, e aí a prova de títulos, a pontuação, ela é acrescida na sua pontuação final da prova, né. Como eu sempre trabalhei a faculdade inteira, eu não consegui títulos durante a faculdade, então eu não tinha tempo para fazer iniciação científica, aí, consequentemente, não participava de congressos, não apresentava trabalho. A única coisa que eu consegui fazer durante a faculdade foi a monitoria. Só que aí, assim, né, o edital, ele pede algumas especificações de certificado. E aí a monitoria que eu tinha feito não se enquadrava porque não tinha todos os dados que eles pediam no certificado. E aí eu zerei a parte de títulos. Eu zerei a parte de títulos, só que a minha nota da prova foi muito boa e me garantiu o primeiro lugar. Olha aí, gente, essa história aqui é muito importante, o exemplo da Ju, porque isso dá esperança e dá coragem de muita gente para fazer a prova. Porque, assim, muita gente chega para mim e costuma me perguntar: ah, eu queria muito fazer a prova de residência, mas eu acho que eu nem vou fazer porque eu não tenho muitos títulos. E aí eu sempre digo: não, isso não pode ser um fator decisivo para você fazer ou não a prova. Claro que em algumas situações os títulos podem fazer diferença, podem ser decisivos assim no momento de desempate, mas se você não tem muitos títulos, corra atrás do que você ainda consegue e estude para a prova para se dar muito bem na prova. E tu é um exemplo vivo disso. Não teve nem pontuação de títulos de jeito nenhum e conseguiu o primeiro lugar na tua ênfase. Meus parabéns, você arrasou na prova, tenho certeza. Obrigada. Nada. Ju, pois me conta agora como é que foi, então, no início da tua residência. Tu passou, conseguiu entrar, e aí qual foi, assim, a tua sensação no primeiro contato? Como é que foi no início, tanto em relação à tua ênfase, quanto em relação ao local mesmo, a adaptação e tudo mais? É uma surpresa, né? É tudo muito novo. Apesar de eu ter vindo de um outro hospital, eu não era nutricionista ainda, eu era técnica, então a rotina é muito diferente, né? De início, assim, você fica um pouco perdido, porque você não sabe exatamente qual é a rotina, você não conhece as pessoas. O conteúdo que a gente traz da faculdade, teórico, nem sempre é o que a gente vai aplicar na prática no dia a dia. Então, de início, assim, é um choque. Ainda mais porque eu escolhi a ênfase de urgência e emergência. Então, é o pronto-socorro, que a gente fala que é o caos do hospital, né? Então, aquele pronto-socorro lotado, cheio de gente, aquele barulho, né? Então, a gente se assusta um pouquinho no começo,
por essas questões, né? Mas claro que, apesar disso, a primeiro momento foi positivo, né? E com o tempo a gente vai se adaptando e vai dando tudo certo. O impacto é só ali no primeiro dia, do segundo em diante, tá tudo certo. Você já vai se adaptando, né? Eu fico brincando que o residente já vai aprendendo a sofrer e aí ele sofre feliz durante os 2 anos. É exatamente isso. Ju, e aí como é que foi assim em relação à ênfase em si, aos conteúdos, paciente crítico? Tu já gostava muito desse assunto? Como é que foi buscar esses conteúdos de forma mais aprofundada? Eu ainda não sabia muito bem como que seria a rotina no pronto-socorro. Eu não tinha ideia de como era um pronto-socorro. Então, falando ali do Hospital São Paulo, que foi onde eu fiz a residência, o pronto-socorro ele é bem amplo, né? Então, ele é dividido numa parte de área de pacientes paliativos. Nós temos, né, 2 observações. Na época que eu entrei, como foi no início da pandemia, né? Eu entrei na residência, o lockdown aconteceu. Então, uma dessas 2 observações era para paciente COVID, aí tem a sala de emergência, tem a unidade de terapia intensiva e tem a unidade de semi-intensiva. Além do próprio corredor mesmo do pronto-socorro, que infelizmente, quando não tem leito para os pacientes, eles acabam ficando internados ali. Então, assim, ele é bem amplo, né? Eu tive que buscar estudar sobre as questões de pacientes paliativos, sobre pacientes que ficam internados em terapia intensiva. Claro que a gente aprende muito mais na prática, mas a gente precisa ter uma bagagem teórica para conseguir dar conta também, né? Assim, a gente tem algumas aulas que faz parte do programa, tudo, mas não era o suficiente. Então, eu sempre tive que buscar por fora, né? Buscar por fora, porque infelizmente ninguém vai segurar na tua mão e vai te ensinar o beabá ali na hora, né? Então a gente precisa buscar por fora mesmo estudar. Então é livros, sempre buscar se manter atualizado, diretrizes muito importantes, artigos. Então foi por meio dessas ferramentas que eu consegui dar conta de tudo direitinho. Ju, e antes da gente entrar assim, na rotina de forma mais profunda da tua residência, eu queria saber algumas informações assim básicas que todo mundo costuma perguntar. Como é que é em relação à distribuição de carga horária? Como é em relação a até a alimentação mesmo do local, se fornece ou não? Questão de trabalhar em feriado ou não, plantão de final de semana, essas coisas assim mais básicas. Certo. Lá na Unifesp, a nossa carga horária é de 60 horas semanais, né? Dessas 60 horas, 20% é teórica. Então, assim, uma boa parte durante a semana a gente fazia a parte teórica, que são aulas, apresentação de trabalho. Como eu entrei na residência durante a pandemia, as aulas eram remotas. Então, eu fazia a parte prática dentro do hospital e quando tinha aula, eu ficava em casa para ter as aulas de forma remota. Plantões, né? Então, os programas que acontecem dentro do hospital, eles dão plantão dentro do hospital, né? Então, são os programas de urgência e emergência, cardiologia, pneumologia e terapia intensiva. Então, nós fazemos, entre os próprios residentes mesmo, né, uma escala. Normalmente, são 2 plantões por mês. Às vezes, depende ali da necessidade, né? E aí, nós damos um plantão de 6 horas, que pode ser de sábado ou de domingo. Então, o plantão é das 6 da manhã até o meio-dia. Né? E aí a gente cobre não necessariamente o nosso setor, né? Então a gente pode cobrir outros setores também, às vezes 2, 3 clínicas, né? E quando a gente dá o plantão no final de semana, a gente folga essas 6 horas durante a semana para não ultrapassar a carga horária de 60 horas semanais. Alimentação, o Hospital São Paulo ele fornece para o residente café da manhã, almoço e jantar sem custo nenhum. Pois, Ju, agora me conta assim, como é que é a rotina em si? A Ju chegou no hospital, e aí, o que ela tem que fazer? Como é que funciona? A rotina, ela é muito parecida, independente de onde você está rodando ali dentro do hospital, né? Então, a gente chega,
a gente checa se eu estiver dentro da UTI, né, a gente checa as prescrições, checa as bombas dos pacientes que estão dentro da unidade de terapia intensiva, né, para a gente poder ter a melhor conduta, né, de acordo com as drogas que esse paciente está recebendo. A gente preenche também toda uma planilha com os dados dos pacientes, né? Evacuação, quais são as drogas que eles estão usando, qual é a dieta que ele está recebendo, quanto de proteína, quanto de caloria. Então, a gente faz toda essa adequação, né, durante o dia. A gente participa das reuniões multiprofissionais, né? Que no caso, dentro da UTI, são todos os dias, né? Então, é uma reunião que a gente tem ali que dura em torno de 1 hora, 2 horas, com todos os profissionais reunidos. Então, não tem só o nutricionista e o médico, né? Tem nutricionista, tem o médico, tem o fisioterapeuta, tem o dentista, a fono, psicólogo, né? Então, uma equipe inteira se reúne para discutir quais serão os próximos passos que cada um vai ter com o seu paciente, né? Isso é diário dentro das unidades de terapia intensiva. E me diz uma coisa, você falou aqui já um pouquinho em relação a vários locais que vocês costumam ficar, né? Que vocês costumam rodar. E vocês têm algum padrão, assim, eu vou passar tanto tempo em tal local, tanto tempo em outro? Como é que funciona essa parte? Sim, dentro do pronto-socorro, né? Eu falei anteriormente que a gente tem várias áreas diferentes ali. Para cada área a gente roda um mês, né? Então, cada mês a gente troca de área. E aí, não só dentro do pronto-socorro, como fora também. Então, o programa de urgência e emergência, além de rodar dentro dessas áreas do pronto-socorro, roda também nas áreas de pneumologia, cardiologia, terapia intensiva também, que é a unidade de UTI geral do hospital, né, fora do pronto-socorro. Roda também na área de queimados ou na área de gastroenterologia, né? Depende ali do ano. E também tem uma roda fora, né? Que é a roda de unidade básica de saúde também. Cada uma dessas áreas é um mês, com exceção da UTI geral do hospital, que são 2 meses. Então, não tem nenhuma outra área, outro setor que vocês passam assim, um período longo de tempo, né? É mais 1 mês, 2 meses? Entendi. É isso mesmo. A rotatividade é maior e menor tempo, né? Entendi. E aí teve alguma área assim, que considerou que era mais desafiadora, que a rotina é mais intensa, que teve que se virar assim, em mil para poder conseguir até mesmo estudar, adquirir bagagem para colocar em prática ali? Ah, sim, com certeza. A UTI é sempre um desafio, né? Apesar de eu ter vindo da UTI do pronto-socorro, a UTI geral do Hospital São Paulo, ela é bem desafiadora, né? Eu lembro que no início eu peguei uma UTI com 19 leitos, era eu sozinha, de Nutri. Aí quando a gente fala, nossa, 19 leitos é pouquinho. Não, gente, não é não. É muito paciente para dar conta para uma Nutri só. Então, claro, principalmente porque é muito complexo você estar ali com cada paciente daquele, você tem que saber muitos detalhes para tomar aquela conduta, né? Então, 19 leitos realmente é uma quantidade muito significativa. Bastante, bastante. Então, com certeza, esse foi o maior desafio, né? Claro que as outras áreas, né, também tem ali os seus desafios, mas com certeza, quando a gente fala de unidade de terapia intensiva, com certeza o desafio é muito maior. Eu imagino. E além, assim, de fazer a rotina que você já citou, né, em relação a pegar parâmetro e tudo mais, tem alguma outra atividade prática que vocês costumam fazer? Lá no meu hospital, por exemplo, eu dava muita orientação de auto-hospitalar, tinha algumas outras orientações. Queria saber, assim, em relação à tua prática, se tinha outras coisas, alguns outros desafios, né, que tinha que colocar em prática ali. Olha, você falou sobre orientação. Nossa, quem faz urgência e emergência no pronto-socorro vai sair de lá craque em orientação de terapia interal em casa, domiciliar. Isso a gente faz o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, às vezes, chegam pacientes que nem são nossos, veio de algum ambulatório da Unifesp, chegou lá só para passar sonda, você não conhece nada do paciente, ainda assim você precisa fazer a orientação de terapia interal domiciliar. Isso a gente faz sempre, quase todos os dias. E tem também aquela questão de laudo, né, de solicitação de dieta interal. Vocês fazem muito isso também?
Sim, sim, sempre que os pacientes que chegam lá só para passar sonda, como eles não estão internados, a gente não consegue fazer essa solicitação de dieta pelo governo, né? Então a gente faz só para os pacientes que estavam já internados ali. E sim, dá um trabalhinho, né? Porque o nutricionista preenche a parte dele, né? O médico vai preencher a parte dele, a gente vai orientar os familiares como, aonde retirar essa dieta, quanto tempo vai durar até eles receberem essa dieta. A gente também informa que nem sempre, infelizmente, nem sempre recebe a quantidade que a gente prescreve, né? Então, a gente faz, sim, essa solicitação de dieta integral pelo governo. E como é lá em relação, assim, à experiência de vocês com condutas nutricionais mesmo? Como é que funciona em relação à autonomia, a parceria de vocês com o preceptor? Como é que funciona isso, né? Tem locais que têm mais liberdade e tem uma gama maior de opções para você fazer as condutas, né? Como é que funciona lá em relação a isso? Não só falando do programa de urgência e emergência, mas todos os outros programas dentro do hospital, nós temos muita autonomia. O preceptor, claro, ele está ali para te dar uma ajuda se você precisar, mas ele não te pega pela mão, ele não fica com você 100% do tempo, né? Ele está ali caso você precise tirar uma dúvida, né? Mas a gente tem toda a autonomia para fazer as nossas condutas. A gente tem um bom relacionamento com a equipe multiprofissional, né, com os médicos, com os demais profissionais também residentes. É bem bacana. A autonomia ali é maravilhosa. E eu acho que essa experiência, assim, com a equipe multiprofissional na UTI, eu também já tive a oportunidade de vivenciar, claro que por um tempo bem menor, né? Mas é muito rico, assim, é uma experiência que quem tem a oportunidade de ter fica maravilhado, porque você passa ali um tempo significativo, né? Acho que 1 hora, né, que você falou, conversando sobre cada paciente daquele, falando detalhadamente sobre o caso. Você entende não só a parte nutricional, mas você entende cada parte ali de cada profissional, consegue ter um bom relacionamento. Como é que é assim essa questão multilar? Eu queria saber assim de contato mesmo, e de conversar e de aprender com os outros residentes também das outras áreas, né? Como é que é isso? É extremamente enriquecedor, Rick. Assim, eu falo que o que a gente vivencia dentro da residência, a gente não vai vivenciar em nenhum outro lugar. E lá, graças a Deus, a gente tem, principalmente o programa de urgência e emergência, que é bem amplo, a gente tem um contato muito grande com as outras profissões. E não só durante as visitas multi, né? A gente consegue ter o contato o tempo inteiro, porque como é uma residência que eu sempre falo que é 100% assistencial, ou seja, a gente está ali 100% o tempo inteiro no leito com o paciente. Então, a gente vivencia os profissionais tendo as suas condutas diretamente com o paciente, né? Então, a gente consegue ver o fisioterapeuta fazendo as físios com o paciente, a gente consegue ver o fono trabalhando a deglutição com o paciente, a gente consegue ver alguns pequenos processos que os médicos fazem ali no leito com o paciente, né? A gente está ali o tempo inteiro, então a gente vivencia o que os outros profissionais também vivenciam, né? Então é muito bacana isso, é extremamente enriquecedor. Parada, quando tem parada cardiorrespiratória, né? A gente pode participar, entrar e reanimar o paciente também. Reanimar. A gente pode também. Então, assim, eles abrem muito assim para a gente, sabe? É um programa muito aberto, é uma instituição muito aberta, que a gente consegue ter esse contato 100%, tanto com o paciente quanto com os outros profissionais também. Bem bacana. Eu consegui perceber muito assim que lá, assim, eu tô falando da unidade de terapia intensiva porque é muito isso, né? A tua área também. E aí lá dentro você percebe que não é o nutricionista ali na dieta, o físio ali naquela parte, é o profissional da saúde que está ali dentro para ajudar aquele paciente. Assim, eu acho de fato assim muito, muito incrível. E Ju, além dessa vivência assim, prática, né, que você falou da rotina e tudo mais, tem outras vivências dentro da residência em si, além disso, outras atividades, alguma outra coisa assim que vocês fazem lá dentro? O rodízio externo, fala mais um pouquinho, que você falou da UBS, né, também. Isso, é mais basicamente isso. A gente não tem tanta vivência assim com outras coisas que não seja a rotina normal, assim, digamos assim, né? A gente não
não tem outras atividades muito diferentes disso, né? Com relação à roda externa da UBS, né? É obrigatório, né? Eu não sei aí para vocês, mas aqui é obrigatório, todo mundo passa pela UBS, que também é um mês, né? Que é a Unidade Básica de Saúde. A minha experiência foi muito legal. A gente atendia diversos tipos de pacientes na UBS, mas o foco principal eram pacientes obesos e hipertensos, né? Então a gente fazia algumas orientações para esses pacientes. Claro, a gente não faz cardápio dentro de uma UBS, porque não convém, né? Não tem como. Mas a gente faz toda uma orientação nutricional, é bem bacana o trabalho dentro da UBS também. Tanto que quando eu fui, eu achava que aquilo não era o meu perfil, né? E aí eu me descobri, né? Eu falei, nossa, que trabalho legal, realmente é muito bacana, até me vejo, assim, futuramente, um dia trabalhando dentro de uma unidade básica de saúde. Eles têm um contato muito bacana, assim, multiprofissional, entre os médicos, a nutricionista, o assistente social. Era um convívio bem legal mesmo, bem multi também. Pronto, perfeito. E Ju, falando assim sobre desafios na tua residência, o que tu considerou como principais dificuldades assim que tu teve que enfrentar durante a residência? Como é que tu conseguiu superar essas dificuldades? O que tu considera assim, meu Deus, a maior dificuldade na residência foi isso e eu consegui superar dessa forma? Olha, eu acho que isso é unânime. A maior dificuldade do residente é a carga horária. 60 Unânime. horas semanais. 60 horas semanais eu acho que é o principal desafio do residente, mas eu falo que, assim, no fim, vale muito a pena. No fim, vale muito a pena, porque é uma experiência única. E outra dificuldade, assim, que pode acontecer ali é a questão de aprender a lidar com a perca de um paciente, né? Então, nem sempre a gente consegue lidar muito bem com isso, e isso pode ser um desafio também, bem grande, né? Mas, infelizmente, faz parte. E eu imagino que vocês tenham muito contato com isso, né? Nessa área de vocês, realmente. Sim, sim, eu já presenciei algumas vezes paciente assim partindo na minha frente, sabe? Então é puxado, é puxado. Tem que ter ali uma inteligência emocional muito grande. Eu imagino. E assim, não a ponto de você ficar duro para aquilo e achar aquilo normal, mas com o tempo você precisa aprender a lidar um pouco com isso para conseguir até mesmo seguir o teu trabalho com saúde mental, né? Como você comentou. Exatamente, né? Infelizmente, essas situações elas fazem parte do dia a dia do profissional de saúde, né? Independente de qual profissão seja. Então a gente precisa aprender sim a lidar com essas situações, senão a gente não consegue, né? Seguir em frente. Então é necessário aprender. Sim, com certeza. E Ju, assim, tem alguma diferença entre a tua rotina no primeiro ano de residência e a tua rotina no segundo ano de residência? Teve alguma coisa que mudou, né? Que vocês tiveram que fazer, que fazem no primeiro ano e não fazem no segundo, ou vice-versa? TCR, né, também, como é que é lá? Olha, a questão de rotina, tanto para o R1, que é o residente do primeiro ano, quanto para o R2, residente do segundo ano, são as mesmas. Só que lá, o R1, né, dentro do Hospital São Paulo, ele roda muito mais fora do que é o R2. Então, o R2, ele passa muito mais tempo na sua casinha ali de origem, né, no pronto-socorro, do que rodando fora. Então, a principal diferença é essa, são as rodas, tá? A gente não comentou também, né, dentro da residência, no segundo ano, a gente consegue fazer um estágio optativo, né? Esse estágio optativo, ele pode acontecer tanto dentro de algum setor ali do Hospital São Paulo, do qual você não passou. Eu mesmo fiz o meu optativo no setor de gastro, né? Na época era Covid e tudo, então a gente não pôde ir para outros lugares, muitos lugares não estavam aceitando, né? Então eu fiquei dentro do Hospital São Paulo mesmo. Mas existe a possibilidade do residente fazer o estágio optativo em qualquer hospital do Brasil, né? Esse estágio optativo ele tem duração de 30 dias aqui dentro do Brasil. E a Unifesp, ela tem, até o presente momento, né? Ela tem convênio com a Universidade do Porto. Então, o residente ele pode ir
para a Universidade do Porto. É um estágio assim mais observacional, né? A gente não pode de fato atuar mesmo, né? Nós somos nutricionistas daqui, não de Portugal. Aham. E no caso do residente optar fazer fora esse estágio, ele pode ficar até 2 meses, né? Só que é o residente que vai fazer todo o trâmite, ele que vai entrar em contato com a universidade, ele que vai procurar onde ele vai ficar alojado, né? As despesas são todas por conta do residente. A Unifesp, ela não fica responsável por essas questões. Pronto, entendi. Então, assim, é meio que é como se fosse mais. Já tivesse uma porta aberta, fosse um pouco mais fácil, né, por conta dessa comunicação, mas vai depender muito do residente de entrar em contato. E é assim no Brasil todo, assim, no Ceará, eu acho que em todas as residências tem essa questão, mas eu achei muito interessante de vocês de já ter essa, entre aspas, essa possibilidade maior, porque já existe essa comunicação, né? Exatamente, é isso mesmo. Pronto. Então, no final das contas, assim, só para resumir, vocês têm duas possibilidades de ter uma experiência fora do hospital, que aí é, no caso, o estágio eletivo, que é esse estágio optativo, e a UBS, né, que vocês também fazem fora. É isso mesmo, são essas duas opções. A UBS, ela é obrigatória e o estágio optativo, o nome já diz, né? Você faz se você quiser fazer. Pronto, perfeito. Pois, Ju, assim, só para a gente finalizar aqui a nossa conversa, né? Acredito que a gente já falou sobre muita coisa. Quem tiver dúvida, pode até colocar nos comentários, né? Alguma outra pergunta que a gente vai tentar responder depois. E aí, assim, o que é que você gostaria de dizer para quem está tentando também fazer essa residência, né? Para quem quer fazer, ou, assim, em qualquer lugar do Brasil que quer fazer a residência de urgência e emergência, que conselho você daria, né? Que dica você daria para essa pessoa? Olha, para quem ainda não foi aprovado na residência de urgência e emergência, não desistam, procurem, para quem já está formado, né? Procurem fazer um cronograma, procurem se organizar com os estudos. Para mim, o que me ajudou bastante foi ir atrás das provas anteriores, né? Para entender como que funciona a dinâmica da prova, ler direitinho o edital também ajuda bastante. Cursinhos preparatórios podem ajudar, mas procurem não focar somente no conteúdo do cursinho, né? Porque a gente sabe que esses cursinhos eles são mais generalizados. Para quem ainda está na graduação, procurem, quem puder, né? Quem tiver condições, procurem deixar o currículo de vocês bastante incrementado, né? Então procurem fazer iniciação científica, participem de congressos, façam monitorias, tudo isso vai agregar, não só, né, para passar na residência, mas agrega também, né, no profissional, no pessoal, então procurem fazer essas atividades que são muito importantes. E para quem já está na residência de urgência e emergência, aproveitem o máximo. Eu sei que é exaustivo, é cansativo, não é fácil, mas assim, essa realidade que vocês vivem dentro da residência, infelizmente não é uma realidade que a gente encontra fora, tá? Então a residência ela é 100% assistencial, vocês estão ali o tempo inteiro à beira-leito com o paciente de vocês, e quando vocês se formarem, que forem para a vida real, né, digamos assim, vocês vão ver que a diferença, assim, é gritante. Então, o momento que vocês têm para aprender é este. Então, aproveitem o máximo que vocês puderem da residência, suguem o máximo dos preceptores de vocês, suguem o máximo dos outros profissionais, aprendam bastante e sejam proativos. Perfeito. E eu, assim, queria até frisar isso mesmo, porque a gente pensa que a residência é longa, né? São 2 longos anos e a carga horária é muito exaustiva, né? E ela é exaustiva, mas quando você vê, de repente, a residência já está acabando. Então, você tem que aproveitar, assim, cada minuto da residência, porque é um período que você consegue aprender tão ricamente que, como a Ju falou, você não consegue isso em um outro lugar. E com aquela oportunidade de ter uma preceptoria, né, de ter a quem recorrer também. Claro que você vai buscar sozinho muita coisa, porque residência também é isso, é autonomia, e isso é muito importante, né? Porque você vai ali depois, de fato, para a vida real, como a Ju falou, para atuar mesmo como profissional
sem a ajuda ali de um preceptor. Então, assim, aproveitem essa oportunidade que a residência dá, porque ela é, de fato, única mesmo, e ela passa rápido, querendo ou não, né, no final das contas. Pois, Ju, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Você falou aí muita coisa importante. Quem quer fazer aí a residência de urgência e emergência da Unifesp já conseguiu ter uma noção muito boa de como é que funciona, né? Do que é que vai ver quando entrar lá dentro. Então, foi muito rica a nossa conversa. Nosso vídeo, né? Todos os nossos vídeos em relação ao podcast Conhecendo Minha Residência vai ficar disponível no YouTube. Quem não assistiu os outros vídeos, corre lá para assistir também. E é isso, estamos chegando ao fim aí do nosso episódio. Muito obrigada pela presença, Ju, mais uma vez, e também a quem assistiu. Beijo, tchau.